Evite não apenas muitos rios devido à presença de animais predadores ou correntes violentas, mas também por algo ainda mais sinistro. Nesta edição, vou apresentar a vocês os rios e corpos d'água mais místicos, misteriosos e perigosos em todo o mundo. Tenho certeza de que a maioria de vocês nunca ouviu falar deste rio que flui no nordeste dos Estados Unidos, nos estados de Massachusetts e New Hampshire. Este extenso rio desempenha um papel crucial ao fornecer água potável e atender às necessidades econômicas de centenas de milhares de pessoas. Além disso, é um destino popular para turistas e entusiastas da canoagem, compartilhando semelhanças com muitos outros rios. A lenda do rio Sacolim remonta à história de um índio chamado Swandordel, da tribo local, que juntamente com sua esposa e recém-nascido, encontrou 3 marinheiros ingleses bêbados em 1675. Segundo a lenda, esses marinheiros sequestraram a filha adulta do líder indígena, jogando-a no rio para mostrar sua habilidade de nadar. No entanto, a menina se afogou, levando Swandordel a jurar vingança e lançar uma maldição sobre o rio Sacolim, prevendo que 3 pessoas brancas morreriam afogadas nele a cada ano. Essa maldição persiste até os dias atuais, de acordo com relatórios oficiais e lendas locais. Apesar de ser um destino popular para esportes radicais, como o caiaque, o rio Sacolim é conhecido por um número incomum de afogamentos, muitas vezes em circunstâncias inexplicáveis. Moradores locais atribuem essas tragédias à maldição lançada por Swandordel, alguns alegando até ter testemunhado brancos sendo vitimados pelos fantasmas dos índios vermelhos. Apesar da reputação sombria, o rio Sacolim continua a atrair aventureiros e entusiastas de esportes radicais, mesmo diante de seus perigos evidentes. Enquanto operações de resgate são comuns, a maldição persiste, envolvendo o rio em mistério e intriga. Por outro lado, o rio Congo, um dos mais famosos e perigosos do mundo, destaca-se por sua profundidade extrema, correntezas desafiadoras e a presença de animais perigosos ao longo de suas margens. A região, rica em mistérios e riscos, continua a ser explorada por almas corajosas em busca de emoções e desafios. O rio Congo abriga 2 misteriosos monstros. O primeiro deles é o Makelele, um gigantesco lagarto de cerca de 15 metros de comprimento e 25 toneladas. Sua aparência remete a um dinossauro, sugerindo uma sobrevivência miraculosa ao longo do tempo. Apesar de sua esquiva natureza, Makelele foi supostamente capturado por câmeras várias vezes, deixando rastros intrigantes e pegadas misteriosas para trás. Zoólogos locais relataram a preferência do Makelele por vegetação, embora ocasionalmente possa consumir carne fresca. O segundo monstro, conhecido como Goon, é descrito como um irregular lagarto de grandes proporções, possivelmente relacionado ao Maren MBE. Suas pegadas, com até 1,5 metros de largura, indicam uma possível capacidade de lidar com hipopótamos, atingindo pelo menos 10 metros de comprimento. Os moradores locais, receosos desse monstro, relutam em compartilhar informações, sugerindo um temor profundo. Embora essas criaturas sejam consideradas místicas, alguns habitantes locais afirmam que podem ser reais, escondendo-se nas profundezas do vasto e profundo rio Congo. A possibilidade de cientistas desvendarem oficialmente esses mistérios permanece incerta, enquanto o rio continua a guardar segredos que desafiam a compreensão. Nas tranquilas águas de um típico rio francês no centro da França, a paz é interrompida por uma criatura lendária, conhecida como o monstro do rio Allier. Ao contrário de Kerembemba Ingumamanena, pouco se sabe sobre esse monstro, avistado apenas uma vez quase 100 anos atrás. Descrito como tendo 3 cabeças e se assemelhando a um dragão mutante, sua presença desconcertante deixou os moradores locais apreensivos. A incerteza persiste sobre sua natureza. Se é um réptil, anfíbio ou mesmo 3 criaturas distintas, ampliando o mistério em torno deste rio francês. Na Indonésia, especificamente na ilha de Bornéu, o assentamento de Tanjung é palco de outra narrativa intrigante. Nos rios locais, relatos misteriosos descrevem um lagarto chinês gigante, conhecido como o lagarto Tanjung. Este ser bípede é descrito como imenso, com patas traseiras poderosas, garras curvas e um crânio maciço.
assemelhando-se a um tiranossauro. Algumas testemunhas afirmam que esse lagarto não está sozinho e que espécies inteiras de criaturas desconhecidas habitam a região, enquanto algumas teorias sugerem que o lagarto Tanjung é uma invenção para impulsionar o turismo. Outros acreditam firmemente na possibilidade de se tratar de um dinossauro real que persistiu além da nossa compreensão histórica. O mistério em torno dessas criaturas desconhecidas adiciona uma camada de fascínio e apreensão aos rios dessas regiões. Na vastidão da Austrália, conhecida por suas criaturas assustadoras como crocodilos, aranhas venenosas e tubarões famintos, surge a lenda do monstro do rio Hawkes. Por mais de um século, testemunhas oculares descreveram essa misteriosa criatura, inicialmente como uma feia criatura com uma cauda de peixe e corpo cor de areia. Ao longo das décadas, as descrições variaram, incluindo uma criatura com cabeça de cobra e um monstro com um corpo enorme e pescoço longo. Em 1979, o monstro atacou uma casa flutuante, deixando um casal aterrorizado. Rumores e avistamentos continuam, alimentando a especulação sobre a existência dessa criatura peculiar. Alguns acreditam em suas incríveis habilidades de sobrevivência ao longo do tempo, enquanto outros sugerem que pode ser uma espécie desconhecida de criatura perigosa. Na Austrália, assim como nos Estados Unidos, especificamente no rio White, uma história semelhante se desenrola. O monstro do rio White, avistado pela primeira vez em 1915, é descrito como uma criatura assustadora e perigosa, cuja largura equivale à de um carro e o comprimento a 3 carros. Turistas se aglomeram em busca dessa misteriosa criatura, enquanto relatos de encontros aterrorizantes persistem, alimentando especulações sobre sua verdadeira natureza, que permanece envolta em mistério. Em território canadense, o lago Andicune revela um incidente intrigante de 1930, quando um caçador chamado Joe Labelle encontrou uma aldeia inuit aparentemente deserta. A ausência de habitantes, apesar dos sinais de vida recente, permanece sem explicação, enquanto luzes azuis sobre o lago antes do incidente alimentam teorias sobre eventos inexplicáveis que transcendem as fronteiras do entendimento humano. Essas narrativas instigantes nos fazem questionar o que está além da compreensão comum, explorando mistérios que perduram ao longo do tempo em rios, lagos e pântanos ao redor do mundo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever-se.